Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Esse não é um vídeo sobre futebol, pra quem torceu o nariz, eu não gosto de futebol, né? Claro, eu vou falar de futebol porque é uma experiência no estádio de futebol, mas eu quero falar sobre percepção, eu quero falar sobre maneiras de ver a vida, e fazer outras reflexões que acabo fazendo aqui quando eu fico contando essas histórias longas. Você gosta? Você gosta desse tipo de vídeo? Você gosta do canal Histórias de Cego? Então deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal para você poder acompanhar todos os meus vídeos. Então, gente, eu vou contar uma história fresquinha. Aconteceu comigo bem recentemente. Eu amo futebol, já gostei mais, eu ainda gosto de futebol, mas eu já acompanhei mais. Eu acompanho ainda, mas eu assisto poucas partidas de futebol na íntegra, né? Eu não tenho tanta paciência. O futebol às vezes é um pouco ingrato, porque você torce no domingo, daqui a pouco na quarta tem que torcer de novo. É um prazo de validade muito curto. Mas eu amo, sou apaixonado pelo Botafogo desde que eu era pequeno, 7, 8 anos, via jogo deitado no corredor com o ouvido encostado no aparelho de som e tudo mais. E, claro, dentro dessa minha paixão por futebol, eu já fui muitas vezes a estádios de futebol. Desde 1998, a primeira vez que eu fui, 4 de março de 98, uma decisão do torneio Rio-São Paulo. O Botafogo empatou com o São Paulo em 2-2 e foi campeão. Desde então, eu fui várias outras vezes ao estádio. Eu fui 77 vezes a estádio de futebol, sem contar de ontem, né? E dessas 77 vezes eu fui a 37 jogos do Botafogo. E ontem eu fiz a estatística, né? Foram 17 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Assim, coisa pra caramba, né, cara? Você pensar, é muita derrota. Então, botafoguense é sofredor. Eu me pergunto depois de ontem, por que a gente torce? Por que a gente tá aqui? Eu vou contar a minha primeira experiência como visitante, porque em comum desses 77 jogos foi que sempre eu fui ou campo neutro ou o mandante, né? Eu já fui jogos em vários estados e países diferentes, mas sempre para torcer para o time da casa. Já foi jogo de Copa do Mundo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Segunda Divisão, Liga dos Campeões da Europa, enfim, jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Já fui amistoso, um monte de coisa, mas era a primeira vez que eu ia um estádio como visitante ao estádio Independência do glorioso América Mineiro, o Coelhão, time simpático de Belo Horizonte, na companhia do Márcio, um vizinho querido também, que eu não conheço há tanto tempo, a primeira vez que nós saímos juntos, ele inclusive que me convidou para ir, ele é São Paulino, mas ele falou, pô, vai ter o jogo do Botafogo, vamos, pô, ele me botou uma pilha, falei, então vamos, né? O que a gente pode fazer? Então vamos. E é sobre isso, é sobre essa experiência e tudo que envolveu essa ida ao Independência, nesta quinta-feira, que eu vou falar um pouquinho no Histórias de Cego de hoje. Eu moro em Belo Horizonte tem algum tempo, mas eu não conheço quase nada de Belo Horizonte. Então, a cidade, para mim, ainda... Eu já fui a vários lugares, mas quando eu digo conhecer, eu não sei como é que as coisas se conectam, né? É como se eu ainda estivesse abrindo gavetas diferentes. Abro uma gaveta, é a Lagoa da Pampulha, abro outra gaveta, é o centro, abro outra gaveta, é Savassi. Eu não sei direito como as coisas se contentam, se misturam, como as coisas se juntam, né? Para onde que é cada coisa e tudo mais. Eu vou aprendendo aos poucos. Então, também é uma aula de geografia para mim ir no estádio para ver uma partida de futebol. Eu já tinha vindo ao estádio em Belo Horizonte uma vez, foi no Mineirão, foi durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil e Chile. A gente saiu do Rio de Janeiro, fretou um ônibus, chegou aqui, viu o jogo, voltou. Graças a Deus não foi o 7-1, foi o jogo antes das oitavas de final, que o Brasil ganhou do Chile nos pênaltis, aquele jogo que o Thiago Silva chorou, enfim, muita gente deve se lembrar dessa partida. Mas era a primeira vez que eu ia como visitante, eu tinha uma certa apreensão, como é que é, né? Em um jogo que você não é a torcida da casa, tanto que eu nem fui com a camisa do Botafogo. É uma providência que nem precisava acontecer, porque tinha muita gente com a camisa do Botafogo, o clima foi super tranquilo, a gente foi super bem tratado pela segurança, pelos funcionários do estádio do América, enfim, tudo na mais perfeita paz. A gente chegou lá no jogo com uns 40 minutos de antecedência, conseguimos lugar tranquilamente, só que assim, o setor de visitantes é um setor pequeno, né? A torcida do Botafogo, tanto no Campeonato Brasileiro, no jogo pelo Campeonato Brasileiro, um mês atrás, quanto agora, queria mais ingressos, né?
mas até onde eu li nas notícias, o América limitou a participação ao setor de visitantes, então estava lotado no setor de visitantes. O público total foi 3.861, que eu vi agora há pouco. Eu acredito que a maioria tenha sido de botafoguenses. No Campeonato Brasileiro, um jogo do Campeonato Brasileiro, que o público foi 3.400 e pouco, a maioria que passou na roleta foi de botafoguense. E o problema do setor de visitantes é porque ele tem várias grades, né? O estádio da Arena Independência é um estádio alto, como se fosse a La Bombonera, né? E o problema o setor de visitantes é que tem várias grades entre os diversos lances de arquibancada, né? A gente sobe por uns escadas curtinhas, são 4 degraus, aí viramos à esquerda, 4 degraus, viramos à direita, são escadas bem estreitinhas. E entre esses lances de escadas, esses lances de arquibancada, separados por 8 degrauzinhos de escada, são escadas laterais, não são arquibancadas como a gente vê em estádios, né? A gente sobe por escadinhas, chega num setor que tem cadeiras, uma fileira de cadeiras. Aí se a gente quiser ir pro lance para cima, a gente volta para a escadinha, sobe de novo e tudo mais. Entre esses lances tem uma grade. E essa grade foi colocada de maneira que a pessoa que fica sentada, ela não consegue ver o jogo. Então, todo mundo tinha que ficar em pé, né? O Márcio que estava comigo, que enxerga, e eu acabei ficando em pé junto. E muita gente ficou em pé em cima das cadeiras. Então, esse já começou a ser o primeiro problema, né? A gente ficou ali no meio da torcida organizada, da Fúria Jovem. Acho que tinha muita gente que veio do Rio de Janeiro para assistir a partida. Um dia, eu sou apaixonado por futebol, mas isso eu não faria. Nossa, imagina, vir do Rio para assistir uma partida de Copa do Brasil, mesmo sem saber do resultado da partida, né? Nossa, é muita disposição. E foi ficando bem cheio, né, o setor, onde a gente estava e tudo mais. Para acompanhar o jogo, cara, eu me senti voltando no tempo, mas de uma maneira ruim. Porque eu vou a estádios desde 98, né, principalmente na primeira década do século, nos anos 2000, fui muitas vezes a estádio. E o que eu fazia? Eu levava meu radinho, botava meu fone, botava na rádio e acompanhava o jogo. Eu não tenho mais rádio, né? Não é que eu não escuto rádio, mas eu não tenho mais o aparelho rádio. Ou assim, eu não vou a um estádio de futebol. 4 anos, a última vez que eu fui foi em Saquarema para ver um Goytacás e América do Rio pela seletiva. E assim, eu nem passou o jogo no rádio naquela época. O último jogo do Botafogo que eu tinha sido 2017. Enfim, eu não estava preparado para ir estádio. Aí vocês falam, não, mas pode pegar uma rádio por aplicativo. Foi o que eu fiz. Entrei no YouTube, botei na Botafogo TV e deixei lá para assistir o jogo. Só que tem 2 problemas, né? Primeiro é o seguinte, como é que o cego vai acompanhar o que está dentro do campo? Tem que ser pelo radinho, por isso que o radinho faz tanta diferença. Mas sem ter um radinho, eu fui pelo YouTube. A narração, primeiro, que o fone é muito baixo, né? A gente paga uma fortuna no fone do iPhone e é muito baixo. Começa um barulhinho, já difícil escutar o voice-over, né? Que é o programinha que a gente usa. Não sei se outros usuários de iPhone têm esse problema, mas eu acho o voice-over extremamente baixo. Mesmo na maior altura, a gente tem que ficar espremendo o fone para dentro do ouvido para poder escutar. Não dá para digitar, a gente não consegue conversar com ninguém. Não precisa estar um barulhão não, tá? Um barulhinho já. Quando o estádio lá, o alto-falante do estádio do América estava funcionando, era impossível ouvir o celular. Eu consegui ouvir mais o celular ele fora do fone do que no fone. Eu acho o fone muito baixo e eu acho que isso piorou. Eu sempre achei baixo, mas acho que isso piorou. E para escutar o jogo era a mesma coisa. Eu tinha que ficar apertando o fone no ouvido, é uma sensação que não é boa, dói e tudo mais. E para não ficar totalmente isolado, eu tentava deixar só um fone, né, no ouvido, tirar o outro fone. Mas aí que a gente não escutava nada mesmo. Então era bem complicado. E mesmo quando eu conseguia escutar, tinha o problema do delay. Sabe o que é o delay? O delay estraga o futebol. Sabe quando você está assistindo Copa do Mundo, um jogo que está todo mundo assistindo, e o cara vai bater uma falta e está todo mundo no vizinho gritando gol? Então, esse é o famigerado delay. Só que na Copa do Mundo, o delay é de 3, 4, 2 segundos. Ali no estádio era de uns 10, 15. Ou seja, a bola já estava na área, a zaga já tinha cortado e o cara ainda estava batendo no escanteio no rádio. Ou seja, gente, quando o cara estava narrando uma jogada no rádio, eu já sabia, mais ou menos pela reação da torcida, qual tinha sido o final da jogada. O cara estava dando a Botafogo. Para que eu ia torcer se eu sabia que o América já tinha roubado a bola? Ou, quando a América estava com a bola, para que eu ia torcer contra se eu sabia que tinha sido gol do América? Exatamente isso, né? Eu lembro, o Márcio me avisou, gol dos caras. A bola estava no início da jogada ainda. E estava no início do jogo também, né? Aliás,
Enfim, a gente vai ter que falar disso, né? Vamos lá. Com 5 minutos o América já fez 1-0. A torcida do Botafogo apoiando e tudo mais. Mas o Botafogo já tomou um primeiro gol logo com 5 minutos de jogo, que foi um balde de água fria tremendo, absurdo. Aí o Botafogo jogando mal, mesmo assim mandou 2 bolas na trave. Complicado. 2 bolas na trave. E aí quando a gente estava melhorando o jogo, a América fez 2-0. Terminou o primeiro tempo a gente com uma esperança de... vamos nesse segundo tempo, né? Copa do Brasil são 2 jogos, né? Você joga um jogo aqui e joga um jogo na casa do adversário. Ou seja, a gente tá jogando na casa do adversário, depois a gente ia jogar em casa. Ou seja, a gente perdendo de 2-1, era ganhar de 1-0, ganhar de 2-0 no Rio e seguir em frente. Só que a gente conseguiu no segundo tempo levar o terceiro gol. Perdemos outra chance, mas o América também perdeu. Foi uma lavada. Eu acho que foi o jogo do que eu me lembro que o Botafogo perdeu de maior placar. Teve um Rio-São Paulo de 2000 que o São Paulo ganhou de 4-1 do Botafogo. Mas uma coisa é perder pro São Paulo, outra coisa é perder pro América, com todo respeito, pelo amor de Deus, o América, eu acho que não ganhava 5 jogos, não fazia gol a 4, uma coisa assim, foi um absurdo a maneira que o Botafogo jogou, dá raiva, né, mas eu não vou ficar falando aqui de tática, não vou ficar falando de técnica e tal, a gente, torcedores do Botafogo, a gente tá numa animação muito grande, talvez maior do que deveria, o Botafogo foi comprado, o Botafogo tem um dono, o Botafogo tem dinheiro, o Botafogo foi protagonista no mercado, o Botafogo tem um horizonte muito aberto à nossa frente, tem um horizonte amplo para crescer, mas a gente ainda não cresceu, né? A gente precisa de tempo para isso. Ontem, basicamente, a gente jogou com todos os jogadores da Série B, exceto 2 jogadores. Então, a gente tem muito ainda que crescer. Acho que a torcida, como não viu o Botafogo sendo protagonista há muito tempo, mercado de transferência, comprar jogador, ser especulado com relação a grandes jogadores, a torcida se animou de um jeito maior do que o dono, maior do que o treinador. O treinador e o dono sempre falaram que o nosso objetivo é, no Campeonato Brasileiro, ficar acima da zona de rebaixamento, fazer um campeonato tranquilo, mas a gente, nós torcedores, a gente é emocional, a gente se empolgou bastante e quando a gente se empolga muito, a gente cai também, né? Tudo é expectativa versus realidade. A gente põe uma expectativa que a gente não consegue cumprir, depois a gente cai a beça. O Botafogo tem visto isso, uma montanha-russa, 4 derrotas seguidas no Brasileiro, daqui a pouco aquela vitória sensacional sobre o Inter, a gente com 1 a menos desde os 3 minutos do primeiro tempo, o Inter fazendo 2-0, a gente virando o jogo, ganhando, enfim. Aí daqui a pouco perde esse jogo horrível na Copa do Brasil de uma forma que assim quase não nos dá, não tem chance. O Botafogo não vai reverter o placar no Rio de Janeiro, o Botafogo vai ser eliminado novamente da Copa do Brasil. O Botafogo em Copa do Brasil é um fantasma, não adianta. A gente muda jogador, muda técnico, muda ano e a gente continua com eliminações vexatórias de todas as formas, seja pro Americano, pro Gama, pro Aparecidense, pro Curiçaba, assim, impressionante a gente lembrar. A gente poucas vezes foi eliminado por times grandes, porque a gente mal chega a essas fases para sermos eliminados por times grandes. O dia que a gente chegou à final, nós perdemos do Juventude no Maracanã. Um jogo que eu não fui, mas eu queria muito ter ido. Então, é complicado a beça, mas eu falei que eu não ia falar de futebol e estou falando, né? É porque faz parte, né? Fui num estádio de futebol, faz parte. E a gente se pergunta, cara, por que a gente torce, né? Porque, assim, o único bom do jogo é que foi 7 horas da noite. Então, ele não terminou muito tarde. Mas eu estava lá, no segundo tempo do jogo, eu nem tentei ouvir o rádio. Eu ouvi um tempinho, mas não adiantava. Era atrasado, eu não conseguia ouvir. O celular, claro, qualquer coisa que faz, ele já acaba a bateria. Eu saí com 100% de casa. Sem fazer vídeo, sem fazer nada, ele já estava 45% no final do primeiro tempo. Enfim, a gente vira escravo do celular, da bateria do celular, tipo um Tamagotchi mesmo. O celular da gente vira um Tamagotchi. A gente precisa dar conta da bateria do celular o tempo todo. E a gente vive em função do celular, né? É como se a gente fosse do celular e não o celular fosse da gente. Então, no segundo tempo, eu falei, cara, não dá, o jogo já está perdido mesmo. Fiquei pensando... Quando eu ligava o YouTube, cara, era atrasado pra caramba, dava nervoso, não dava pra torcer. Por que você vai torcer pra uma jogada que você já sabe que não deu em nada? E aí a pergunta fica, pra que você vai torcer, na verdade, né? Por que eu tava lá pra torcer? Torcer pra um time, o que isso ganha? O que a gente ganha com isso, né? Tipo, é uma coisa totalmente irracional. E quem não gosta de futebol já se fez essa pergunta 1000 vezes. É irracional torcer pra um time. O bom é que o futebol me proporciona muitas histórias muito bacanas, né? Eu tenho uma relação muito mais positiva do que negativa com o futebol. Não exatamente pelo Botafogo ser campeão ou por títulos. Aliás, botafoguense é isso. Acho que os times mais bem-sucedidos não entendem como que a gente torce, porque a gente não ganha título. A gente sofre muito, né? Tanto que com ontem, eu vi 17, em estádio, eu vi 17 vitórias do Botafogo e 15 derrotas. É quase igual. É uma diferença muito pequena. Então a gente sofre muito. A gente é apaixonado. Como diz a música, não escolhemos. Nós somos escolhidos. É isso.
É uma coisa diferente. Não é dizer que é melhor, é diferente, porque a gente é apaixonado, não, o Botafogo não dá nada em troca, né? Eu tava comentando, pô, se fosse um relacionamento, pô, a gente apanha tanto, a gente já tinha saído desse relacionamento, mas um time, a gente não sai desse relacionamento com o time. É impressionante isso. Eu sei que não é racional, e ontem sentado lá no Independência, ouvindo um rádio 20 segundos atrasado, sentado numa cadeira lá, o pessoal passando de um lado para o outro, toda hora tendo que sair da frente, depois precisando voltar para casa. Gente, para que a gente torce, né? Por que a gente gosta disso? Mas eu vivo histórias, né? Futebol já me trouxe muitas histórias. Eu fui à final da Copa do Mundo, eu participei de projetos de audiodescrição na Copa do Mundo, eu vi o Brasil jogar na Copa do Mundo, eu fui a um jogo da Liga dos Campeões em Malta. Nossa, que foi a primeira vitória acho que da história do time de Malta na Liga dos Campeões. Malta é um país que eu tenho um carinho enorme. Enfim, um dia eu conto essa história aqui. Enfim, foi um dia maravilhoso, foi fantástico. Eu conto essa história no meu livro, o livro dos Histórias de Cego. Eu já fui na Alemanha, já fui à Liga dos Campeões na Romênia, ver o Niré Orositieni ganhar do Sevilha. Enfim, histórias maravilhosas. Então, o que eu vejo do futebol é o seguinte: o Botafogo ontem perdeu de 3-0. Claro, a gente fica abalado, a gente não quer ir lá para perder. Mas eu tenho certeza que se o Botafogo tivesse vencido de 3-0, a minha alegria pela vitória é muito maior do que a minha tristeza pela derrota. Então o saldo, para mim, Marcos, com o futebol é muito bom. Eu não brigo por causa de futebol, eu não fico muito estressado por causa de futebol. Tudo mais aconteceu, perdemos ontem, vamos ser eliminados da Copa do Brasil, a vida que segue também. Então acho que o meu saldo com o futebol é muito, muito positivo. E eu vivo de histórias, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, eu nem pensava em gravar esse vídeo, foi agora, fui tomar um banhozinho para me aquecer e fiquei pensando no jogo de ontem, falei, caramba, eu vou contar pro pessoal, vou contar na minha memória fresquinha, vou contar para eles, eu espero que alguém veja aí até o final do vídeo, contar como é que foi a experiência, né? Um dia de um cego, trazer histórias completas, né? Não é um vídeo como cegos assistem futebol no estádio, é como eu fui ontem ver Botafogo e América, como foi para mim a experiência. E quando a América fez 3-0, eu pensei, gente, valeu a pena? Eu tenho certeza que valeu, porque daqui a um mês, hoje, não precisa nem ser daqui a um mês, hoje, eu já penso, caramba, eu tenho uma história para contar. Daqui a 2 anos, eu não vou lembrar direito como é que foi o resultado, essa Copa do Brasil não vai significar nada, mas eu vou lembrar que eu fui ao estádio com uma pessoa que eu recém conheci, com o Márcio, gente boa, pô, maior coragem do cara chamar uma pessoa cega para sair, se ele não sabia como é que era, ter que guiar, não sei o que, ele inexperiente em guiar, enfim, então, eu só tenho coisa boa para contar. Foi uma experiência ótima, é mais uma coisa que eu vivi, é mais uma estatística para a vida e mais uma história, não só para o canal, mas para mim. E o Márcio, né, a gente depois que a América fez 3-0, eu desisti totalmente de ver o jogo, eu fiquei em pé, junto à grade, e ele foi me contando um pouco do jogo. Ele não sabia o nome dos jogadores e tal, mas ele falou, agora o Botafogo tá atacando, agora perdeu, tem um lateral do América que tá jogando pra caramba, não sei o que, enfim, e aí foi quando eu consegui melhor acompanhar o jogo, foi nessa vez, quando ele ficou me contando e tudo mais. A gente saiu um pouco antes, cara, primeiro porque tava dando raiva, depois porque já tinha algumas pessoas um pouco mais nervosas ali na torcida, já meio discutindo entre si, torcida organizada, a gente sempre fica assim, com o pé atrás, o que vai acontecer, o que não vai acontecer e tudo mais, enfim. A gente preferiu sair um pouquinho antes. Botafogo não ia mudar nada o placar, como não mudou mesmo. E, enfim. Mas eu vou dizer para vocês que o 3-0 não foi nada perto das pancadas da volta, né? E aí, eu estava com o Márcio, ele não sabe ainda me guiar, ontem aprendeu. Quando a pessoa está guiando uma pessoa com deficiência visual, desde o início, né, tipo, ela tem um cuidado, primeiro é um cuidado exagerado, que não é culpa da pessoa, a pessoa acha que a gente não... vai ter dificuldade para subir escada, mas a pessoa vai entendendo com o tempo que é muito mais normal do que pensa, mas a gente tem uma coisa que talvez seja um pouco mais difícil de entender a princípio, é que o nosso corpo dobra, né? A pessoa ela tem que se dar conta não apenas dela, né? Mas de uma extensão de 1 metro para o lado. E nisso eu dei uma pancadona com a mão, acho que foi numa porta, num ferro da saída do estádio, doeu pra caramba. Felizmente foi com a mão. O Márcio, coitado, ficou tão culpado, pediu tantas desculpas que eu fiquei, não, tá tudo certo. E ele insistiu, não, só doeu, coitado, assim. Mas eu botei a mão rapidinho, vi que não tinha sangrado, mas foi uma pancada feia. Minha mão tá doendo,
até agora. Mas não sangrou nem nada, foi só uma pancada feia. Dei outras pancadas também, menos feias. E quando eu entrei no carro e tal, a gente procurando uma rádio para ouvir, que não fosse uma rádio falando do jogo e tudo mais, comecei a sentir um cheirinho, aquele cheirinho estrume no carro. Eu falei, caramba, tô com o pressentimento de que eu pisei em alguma coisa. Não comentei nada, aí o Márcio falou assim, pô, vou abrir a janela e tem um cheiro estranho no carro. Aí ele falou, vou abrir a janela para passar. Aí eu falei, Márcio, acho que não é cheiro estranho no carro não, acho que sou eu. Não eu, né, mas o meu sapato. Cara, é um pesadelo de cego o sapato sujo, porque a gente não sabe quando sujou, a gente não sabe onde está sujo, a gente não sabe quando limpou. A gente parou no meio da rua, estacionamos numa ruazinha, fui limpar no matinho. Antes de limpar, né, eu mostrei os 2 pés para ele viu realmente nos meus pés estava sujo, eu limpei no matinho, tinha um pano no chão, sem tocar no pano eu limpei também. Não sei se saiu muito, porque ficou aquele cheiro no carro depois, o cheiro talvez um pouquinho menor, mas ainda aquele cheiro. A gente, quando chegou no prédio, eu fui pro matinho, esfreguei bastante, mas é aquilo, cara, cego nunca sabe se as coisas saíram, né, exatamente. A gente, é uma coisa que eu detesto, não sei, não percebi quando foi que eu pisei, assim, acontece, mas foi pior do que os 3-0, foi ter pisado no cocô. E agora lavar o tênis, sei lá, botar de molho, já pensei em diversas formas. Pegar um papel toalha, embeber num desinfetante, alguma coisa assim, lavar. Ainda não decidi exatamente o que eu vou fazer com o tênis, mas está guardadinho dentro de uma sacola plástica. E é isso, né? Aquela máxima, daqui a 2 anos não vai fazer muita diferença o tênis sujo. Mas eu vou lembrar que a primeira vez que eu fui num estádio de futebol como visitante foi no Estádio Independência do América, no ano de 2022, depois de 4 anos sem ir ao estádio, vi o Botafogo tomar uma surra. Foi meu 38º jogo do Botafogo, foi meu 78º jogo na vida. Gosto muito de futebol e foi muito bom ter ido para passear, para ver coisa nova. E nem voltei tarde, cheguei em casa pouco depois de 9h30, tudo certo, faz parte, valeu muito, muito a experiência. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham? O que vocês acharam da história? Fez sentido para vocês? Vocês ficaram com alguma dúvida? Né? Eu falei um pouco de futebol, mas eu falei também das minhas percepções, da maneira como uma pessoa cega enxerga um jogo de futebol, de como agora está mais difícil acompanhar um jogo do que antes, quando a gente levava o radinho de pilha, de você assistir um jogo sendo que você não é a torcida local, de você perder, né? Tipo, caraca, uma das coisas mais agoniantes que tem quando você vê um jogo de futebol é você escutar o grito da torcida do outro lado quando era gol, né? Tipo, é um grito que enche você, mesmo eles acham que sendo menos que a gente, tipo, é um gritão, assim, que caraca, você dá um friozinho na barriga, assim. Já passei por isso outras vezes, porque eu já fui jogo no Maracanã misto, né? Com 2 torcidas, mas é bem complicado. É uma sensação ruim, mas que faz parte do espetáculo, né? Futebol é isso, é ganhar, perder e a gente continuar, eu tenho certeza. Hoje eu não quis ler notícia nenhuma, mas daqui a 2 dias eu já vou estar lendo todos os sites do Botafogo, querendo saber sobre o próximo jogo. Ai, é isso, né, galera? Botafogo como esse você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.